E o presidente Lula celebrou hoje os avanços nos diálogos com os Estados Unidos sobre o tarifaço e informou que o secretário de Estado americano Marco Rubio fez uma ligação para o chanceler Mauro Vieira. E após o telefonema entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, Marco Rubio foi designado, portanto, para conduzir essas negociações com o Mauro Vieira, o vice-presidente-geral do Alckmin e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista à rádio Piatã, da Bahia, hoje Lula afirmou que Mauro Vieira e Marco Rubio tiveram essa conversa por telefone. A conversa durou por volta aí de 15 minutos. Os dois representantes não chegaram a iniciar os debates, mas estariam ajustando agendas para marcar uma reunião presencial em Washington sobre esse tema. Ainda ontem, a pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora. E vamos ver se a gente consegue se acertar. Porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos, o Brasil não quer briga com o Uruguai, o Brasil não quer briga com a Bolívia. O Brasil quer paz e amor. O Brasil quer crescer, o Brasil quer se desenvolver. Nós não temos contencioso com nenhum país do mundo. E não queremos ter. E os Estados Unidos é uma aliança de 201 anos, é uma coisa muito forte. Então nós queremos manter uma relação boa, civilizada, democrática, respeitosa, sem abrir mão do nosso conceito de democracia e da nossa soberania. As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil passaram por um novo capítulo, após Lula e Donald Trump conversarem por telefone pela primeira vez desde a eleição do americano. Lula diz ter sido surpreendido pela cordialidade de Donald Trump. Olha, eu te confesso que eu fiquei surpreso com o resultado da conversa, porque era uma coisa que parecia que não iria acontecer, parecia impossível. Nós nos encontramos rapidamente no salão de espera, lá na ONU, e tivemos uma conversa de 30 segundos, quem sabe um pouco mais, um pouco menos, e ele disse que pintou um clima. O dado concreto é que ele me telefonou e no telefonema havia uma expectativa de que ia ter muita discussão. Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com outro. Eu tratando de forma civilizada e ele me tratando de forma civilizada. E ele ele não sabia, mas eu estava completando 80 anos no dia que ele me telefonou. Então eu disse para ele: ô presidente, nós vamos nos tratar sem liturgia. Você me chama de você, eu chamo você de você. Afinal de contas, eu estou completando 80 anos hoje e você vai fazer 80 anos dia 14 de junho. Então nós somos dois senhores de 80 anos, presidimos as duas maiores democracias do Ocidente e nós precisamos passar para o resto do mundo cordialidade, harmonia e não discórdia e briga. Então foi uma coisa extraordinária. Eu falei com ele aquilo que eu deveria falar, que era preciso retirar a taxação dos produtos brasileiros, que ele tinha sido mal informado. Então agora começa um outro momento. Pois é, o Lula disse, que pediu para o Trump retirar a sobretaxa para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos e destacou que o presidente americano não recebeu informações corretas para tomar as decisões. E desde 6 de agosto, uma série de produtos brasileiros sofrem aí uma taxa de 50%. Lula solicitou a retirada de 40%, já que os outros 10% são uma tarifa que os Estados Unidos aplicaram a dezenas de países. Lula também pediu a Trump a retirada das sanções contra autoridades brasileiras, como ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Pois é, e após esse telefonema da última segunda-feira, as equipes dos dois presidentes tentam, portanto, acertar agora uma data, para um encontro presencial. Lula sugeriu uma reunião na Malásia, inclusive no fim deste mês, à margem aí da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. E quem tem outras informações sobre esse assunto pra gente, direto de Brasília, é a repórter Ana Paula Ramos. Ei, Ana, boa noite pra você. Esse encontro de Lula e Trump está ficando uma expectativa cada vez maior, Um pequeno encontro na ONU, rolou uma química, depois fizeram uma videochamada e agora já estão combinando um encontro presencial aí, Ou seja, a coisa está caminhando e, pelo que tudo indica, está caminhando de forma favorável ao povo brasileiro,
Isso, boa noite, André, Síria, Lucene, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, André, o presidente Lula está bastante confiante, bastante otimista que tudo será resolvido. Ele falou isso hoje num discurso, num evento lá na Bahia, e ele está confiante. E ele sugeriu 3 datas para o encontro presencial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como vocês já comentaram, esse encontro durante essa reunião da ASEAN, que acontece lá na Malásia, no final do mês, os dois já confirmaram presença, então existe a possibilidade de uma bilateral entre eles. Lula também convidou Trump para vir ao Brasil para participar da COP30, que acontece em novembro em Belém, no Pará. Trump foi questionado até sobre isso numa coletiva lá na Casa Branca, não confirmou presença, também não pareceu muito interessado em participar dessa conferência da ONU para mudanças climáticas, mas ele garantiu que vai se encontrar sim com Lula. E Lula também não descarta a possibilidade de ir aos Estados Unidos especificamente para esse encontro com Trump. Mas a gente sabe que antes do encontro entre eles, tem todo um trabalho de bastidor sendo feito entre as duas equipes, como vocês também já comentaram, né? Marco Rubio convidou o chanceler do Brasil, o Mauro Vieira, para ir a Washington para iniciar essas tratativas sobre as tarifas e outras questões também que podem ser tratadas ali entre essas duas equipes. E esse grupo de trabalho vai começar as tratativas e depois disso, quando tudo estiver mais acertado, que os dois presidentes devem se encontrar. Volto com vocês. É isso, Ana. Muito obrigado, viu? Boa noite para você aí em Brasília.